Cast TV Casual começando aqui pela CWB TV Canal 5 e também pela cwbtv.net. E também, olha lá, e também de novo, gente, estamos no YouTube, programa Cast TV Casual. Nos siga, dê um like, acione o sininho, porque nós vamos te informar cada vez que tiver um programa novo sendo postado, beleza? E hoje nós temos uma pessoa muito especial para nós conversarmos e tirarmos algumas dúvidas e falarmos sobre polêmica, né? Porque tem um pouquinho de polêmica nisso aí também. Nossa convidada, ela é advogada, ela é mãe, ela é esposa, ela é mentora de autoestima e, além disso, ela tem vários títulos de beleza, tá? Inclusive, o último que ela ganhou é o Miss Brasil Curves, que aconteceu esse ano, tá? Ela também promove a autoestima e o empoderamento feminino. E, além disso, ela tem um objetivo, que é inspirar e transformar vidas, mostrando que beleza vai muito além dos padrões impostos pela sociedade. Seja muito bem-vinda, Renata. É um prazer falar com você. É um prazer todo meu estar aqui. Que bom, que bom. Renata, começa contando para nós como que foi essa sua entrada nesse mundo da beleza e dos concursos, né, de Miss. Então, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sempre enfrentei os problemas com peso, com a balança. E a pandemia, eu acho que ajudou, eu fiquei em home office e aí enfrentei ali a questão do sobrepeso em si. E quando voltou, foi aquela situação em que eu não tinha roupa, eu tinha engordado e veio um pouco da depressão, não conseguia sair mais, mas a pandemia tinha acabado e nós tínhamos que voltar à vida, né, de antes. E aí eu me deparei pesquisando no Instagram, eu me deparei com umas agências que eu não conhecia, porque a agência de modelo para mim era só aqueles padrões. Só os padrões. E aí me chamou a atenção uma agência, e aí eu fui procurar mais, que procurava modelos plus size. E aí eu nem sabia o que era esse termo plus size ou curve. E enfim, fui pesquisar, e aí me chamou muito a atenção, porque eu saí daqueles padrões que eram normais, que a gente via. Que inclusive você achava que era o padrão normal, né? E aí eu me deparei com uma outra realidade e que eu falei, eu começo a me encaixar nessa realidade, né? Então, em 2022, fui chamada para desfilar, já por uma agência de modelos, e no ano seguinte, e nesse desfile que ocorreu lá em Pinhais, eu encontrei outras mulheres que já tinham participado do concurso. Então, meu primeiro concurso foi lá em Pinhais, que é o concurso Miss Plus Size Pinhais, e que eu me logrei vencedora. Então, foi assim, foi muito importante para mim, porque eu estava passando por um momento, né, um início de uma depressão, em que eu não queria sair de casa. Inclusive, o local que eu trabalho até hoje tem uma opção para se ficar em home office. Eu fui uma das primeiras pessoas que eu não quero voltar, mas o meu não querer voltar, né, no fundo, era mais porque eu não queria me expor, eu estava com aquele receio. E aí eu comecei a perceber que tudo que eu fazia era só dentro de casa. E então eu estava fugindo, eu estava, né, me anulando. E a hora que eu comecei a ir atrás, né, e me deparei com esse mundo novo, né, das plus size, e iniciei no concurso. E qual que foi a importância desse título para você? Mudou a minha vida. Eu falo que o título de 2023, que foi o primeiro concurso, existe uma Renata antes e uma Renata depois. E aí não é só o título em si. Eu acho que o mais importante foi a trajetória, foi o processo. Porque quando eu entrei, eu tive duas superações nesse concurso. Primeiro foi a questão, né, de se aceitar, né, aceitar aquele corpo. Eu encontrei com outras 10 mulheres belíssimas
e que tudo que eu, né, comentava, você percebia que elas também tinham passado por isso. Expressões como, nossa, você tem um rosto bonito, só falta emagrecer. Então, isso eu ouvi a vida inteira e aí eu E percebi que muita outras gente mulheres também ouviam. ouve a mesma coisa, né? Então, assim, aquelas dores que eu tinha e que estavam ali me limitando, eu percebi que não era só minha. Porque aí Que outras mulheres também tinham. você teve essa mudança que foi, na verdade, ela incluiu a pandemia, né? A pós-pandemia e ainda veio o pós-concurso. Porque eu acho que você, como muitos dos que estavam em casa durante a pandemia, ficou em casa com o quê? De pijama. Pijama. Então, tipo assim, parou de usar as roupas tradicionais. Então, o pijama era largo. Sim. Né? E tenho, como você, muitas outras pessoas, porque a gente ficava em casa. Eu lembro que teve algumas clientes, porque como eu sou cabeleireira e continuei trabalhando, né? A gente pôde continuar trabalhando, a gente ouviu muitas clientes falando assim, gente, eu faço comida o dia todo. Não, e aí você, assim, era uma falsa sensação de conforto, né? A Sim. roupa, você usava o pijama. Maquiagem, você não fazia, porque se muito estava ali numa videoconferência, então Sim. você usava filtro. Então começou a se moldar uma falsa imagem e as pessoas começaram a ficar E aí escondidas. e o pós-concurso você teve que mudar tudo, porque você não podia mais sair de casa sem se arrumar. Exatamente, eu acho que isso foi assim, a virada de chave e que me ajudou muito, recuperei a minha autoestima, porque justamente depois que eu venci, e os dois desafios que eu falei foi tanto essa autoaceitação como a minha idade. Porque no primeiro concurso tinha cerca de 10 meninas, eu e uma outra que tinha mais que 40 anos. O resto eram todas meninas novas. Novas, então, né? quando Jovens. eu entrei, eu falava, não, o que vier é lucro, porque são meninas novas. Então, com essa minha vitória, deu um start e falei, não, eu posso. Eu ainda como uma mulher, né, quando eu participei, eu estava com 47 anos, então eu falei, não, vamos, você não é... Não é a idade, né? Não é a idade, não é o corpo. Exatamente. Né? Então... Renata, e quais foram os principais desafios que você enfrentou ou ainda enfrenta nessa questão da aceitação do seu corpo? E o que isso trouxe de mudança para você? Então, uma coisa que eu ouço ainda, e que até você comentou que é polêmico, mas você não ter o padrão, você ser uma Miss Plus Size, você está incentivando a obesidade. E não é isso. A obesidade, de fato, ela é uma doença e ela causa várias situações e precisa ser, de fato, cuidado. Mas o que eu digo, quando eu falo assim que você ter essa autoaceitação, é você enfrentar, você primeiro definir o seu corpo. Então, assim, o que é hoje um corpo padrão? É o seu, é o que você entende que é bom para você. Hoje, por exemplo, o corpo para mim não é, quantos quilos você quer perder? Não, hoje eu enfrento um objetivo de mudar os meus exames. Hoje eu ainda eu desenvolvi pressão alta na pandemia, e aí hoje o meu objetivo não é emagrecer tantos quilos. A minha vida toda, eu nunca me preocupei com a minha saúde em si. O meu objetivo era emagrecer a todo custo. E hoje não. Hoje, a partir do momento que eu consigo me aceitar, eu consigo alcançar o meu objetivo, que é o quê? Que é melhorar a minha saúde. E aí, então, só que o que eu gostaria de passar, o que é o meu objetivo de passar para essas mulheres, que também são mulheres, né, curves, mulheres plus size, é que você, ao definir o seu corpo, se você não está satisfeito, busque o padrão que você entende. Mas durante o trajeto, não fique se escondendo, porque a vida toda o que eu fiz foi isso. Quando eu emagrecer, quando eu estiver bem, aí eu saio. Só que aí a vida é curta, né? Então você tem que aproveitar. Ainda que você não esteja no padrão desejado, aproveite o processo. Então eu acho que isso é o mais importante. Então essa é a autoaceitação, quando você vivencia, né, todo esse caminhar sem se esconder.
E nisso você já até, eu ia te perguntar aqui agora, o que você diria para as mulheres que sonham ainda a trilhar esse mundo fantástico dos concursos de Miss? Qual o recado que você diria para elas? Olha, eu incentivo muitas mulheres, porque como mudou a minha vida, hoje eu digo, se eu encontrasse a Renata de hoje, se tivesse a oportunidade da Renata de hoje, Miss, falar com a Renata adolescente, eu teria crescido uma nova mulher. Então, como eu não tenho essa oportunidade, eu gostaria, né, com a Renata que eu sou hoje, por tudo que eu passei, por tudo que eu superei, com esse resgate da minha autoestima, advinda dos concursos. Então, esse recado que eu quero entregar para essas mulheres: confiem em si, olhem para eu falo que olhe para o espelho da alma em primeiro momento, se aceite, se reconheça, para daí você, porque a partir disso você consegue fazer o que quiser. Tá? Sim, então, sim. se puder, aproveite o concurso, porque não é só o concurso, a trajetória dele todo que faz você se aceitar, faz você se empoderar. Então, o concurso para mim foi fundamental e eu recomendo para as pessoas participarem. Porque ele não é só não é só desfile em si, né? Eles têm toda uma mentoria para trabalhar com você, para te melhorar a autoestima, para te trazer essa confiança de você estar lá em cima de uma passarela, para você se posicionar, né? Hoje em dia não é, né? Foram-se as épocas em que se buscava somente a beleza externa. Hoje não. Hoje a mulher que se dispõe, ela aprende, ela não tem como, eu falo que uma candidata que participa do concurso, ela nunca perde. Porque não tem como ela sair da mesma forma que ela entrou. Ela sempre vai sair com algo a mais. Porque ela vai aprender várias coisas que ela leva, além do concurso, ela leva para a vida. Então, é de fundamental importância tudo isso que ela carrega, tudo isso que ela passa durante o concurso ali. Renata, eu tenho mais uma pergunta para você, mas aguarda aí um instantinho que antes nós temos um recadinho para dar para você. E o recadinho, Nina, é claro, né? Falando de Beauty Fair, a gente fala com propriedade, com autoridade, mas antes eu quero te dar o parabéns. Parabéns, Nino. Tá fazendo um trabalho maravilhoso, realizando o teu sonho aí de ser jornalista. Parabéns e muito sucesso para você. Mas vamos falar de Beauty Fair, vamos falar de embaixador do setor, seja setor de cílios, unha, cabelo, química, estética, podologia, entre outros. Você pode ser sim uma embaixadora, um embaixador da maior feira do mundo, por que não? Ter autoridade, credibilidade e, claro, muitos clientes e representar a Beauty Fair no seu estado, na sua cidade. E aproveitando, agora, dia 6, 7, 8, 9 de setembro, a nossa grande Beauty Fair acontecendo no Expo Center Norte, São Paulo. Se na sua cidade tiver uma caravana, entra no site e você consegue ver aí qual cidade que está mais próximo, uma excursão para você estar lá. Se não tiver excursão, pega o ônibus, pega o avião, mas vá se atualizar, vai encontrar amigos e muitos cursos gratuitos, workshops, seminários, entre outros. Bora para Beauty Fair, a maior feira das Américas. Então ficou a dica aí, hein, pessoal? 7 e 8 de setembro temos a excursão casual para a Beauty Fair. Então temos pouquíssimas vagas, corre lá e garanta a sua. Renata, voltando aqui, qual que é o legado que você espera deixar para essas mulheres? É justamente essa imagem de que as mulheres possam se aceitar. Porque a partir do momento em que uma mulher se aceita, ela consegue superar qualquer obstáculo. Então não adianta você querer mudar pelos outros. Você tem que mudar por você. Você tem que conseguir encontrar o seu padrão de beleza para você e não fazer para os outros. Então, isso é o que eu gostaria. Aceitação é a palavra-chave também, né? E eu lembro que numa conversa informal, gente, vamos contar aqui uma fofoquinha, né? Eu lembro que você me contou que você morava no Mato Grosso e você escolheu voltar para Curitiba para poder usar roupa.
Exatamente, eu falo que é tamanho a importância de você se autoaceitar, porque a limitação, ela pode chegar a níveis assim, eu morava num estado muito quente, e aí, meu marido, a família dele é daqui, e aí quando vinha para cá, eu me sentia mais confortável, porque eu vestia roupas, era tudo... eu vinha no frio, então eu ficava confortável. E aí, isso me levou a decidir a mudar para cá. Em que pese ter sido a minha melhor decisão, eu não me arrependo. Mas o que leva, às vezes, uma mulher... Eu já vi história de mulheres que deixaram de fazer as coisas, perderam amores, porque entendiam que não era para ela. Sabe aquela história de que eu sou muita areia para o caminhão? Então, eu já ouvi situações assim. Mas tudo isso por quê? Porque a pessoa, ela não se conhece, ela não se aceita e ela acaba aceitando o que a sociedade impõe para ela. Isso tudo aí. Renata, deixa o seu Instagram, porque as pessoas vão querer conversar com você, saber mais um pouquinho sobre essa questão da autoestima. Fala aí para nós. Renata Hortelhado, _Miss Plus Size. Renata, obrigado por toda a informação que você passou para nós e por essa entrevista deliciosa. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, estamos encerrando este programa, mas não saia daí que eu tenho mais uma entrevista com a Cirlei Machado Maciel, que vai falar sobre oratória assertiva. Te espero daqui a pouco. Beleza na TV.